Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Psiquiativa. Eu sou o Roberto Calmon e hoje vamos estudar a visão da psicologia sobre deficiência. Bom, eu tive a ideia de gravar essa aula porque eu encontrei pouquíssimo assunto do olhar da psicologia sobre deficiência. Alguns documentários de alguns CRPs, se eu não me engano de São Paulo, tecem alguns comentários sobre a deficiência e tudo mais. Mas o que eu quero trazer aqui é a visão da psicologia sobre a deficiência. Essa, para mim, é o ponto mais importante nesse sentido, tá? Então, agradeço por você estar aí junto comigo, aprendendo um pouco mais. Quero deixar claro que não sou nenhum especialista sobre o assunto, então qualquer deslize, deixa aí embaixo nos comentários que vamos aprendendo pouco a pouco, ok? Então vamos lá. Olha só. Antes de mais nada, nós temos que contextualizar, né? Porque todo ou qualquer tipo de definição deve ser feito através de uma leitura geral daquele posicionamento, certo? Então, com a deficiência, isso não será diferente, olha só. A deficiência, ela vai ser lida dentro disso aqui, ó. O homem e seu posicionamento histórico. Aqui também eu adicionaria o histórico e o cultural, certo? Então os valores morais, filosóficos, tudo isso vai contar para produzir o entendimento sobre alguma coisa. No sentido que estamos aqui, o da deficiência. Logo, o sistema de valor e a evolução das ciências vão ter um papel importantíssimo na definição de deficiência. Importante deixar claro também que a deficiência aqui, ela tem que fugir um pouco desse estigma do contrário de eficiente, certo? O que não é eficiente é ineficiente, não é deficiente. Mais para frente, na segunda ou terceira aula desse plano aqui de ensino um pouco sobre a deficiência, você vai conseguir entender bem essa distinção e o porquê dessa construção desses estigmas. Tá certo? Então, como é que a psicologia vai estudar esses sujeitos? Como é que a psicologia vai perceber o deficiente? Eu elenquei aqui algumas coisas razoáveis. Temos também mais percepções sobre o sujeito, mas nós podemos entendê-lo da seguinte maneira. A psicologia vai observar, de uma maneira geral, o comportamento desse sujeito. Então, como esse sujeito deficiente se comporta, né? Como funciona os valores desse sujeito, o sofrimento, a sua subjetividade, certo? Então, a organização social, será que esse sujeito forma grupos? Será que, de certa forma, ele se sente acolhido em um grupo ou ele não forma grupo? Isso também é importante, tá? As potencialidades desse sujeito, olha só. Potencialidade é algo muito importante para aquela pessoa que possui uma deficiência. A gente vai aprender também a distinguir possuir de portar deficiência. O termo portar deficiência é um termo equivocado e na segunda aula a gente vai aprender o porquê desse equívoco, certo? Então, olha só, potencialidades, ou seja, o que eu posso trabalhar para melhorar. Nós já sabemos que a deficiência traz consigo uma limitação. A limitação é bem clara, então nós não vamos trabalhar na sua limitação, nós vamos trabalhar nas potencialidades. Isso é comum em qualquer ser humano. E antes de mais nada, a subjetividade, ou seja, a construção dele. Esse sujeito é único, ele vai sendo construído pouco a pouco, através da sua inserção sociocultural, através da sua família. Família, dentro do aspecto da deficiência, tem uma importância muito grande, a gente tem que entender isso também, principalmente aqueles envoltos na psicologia, certo? Então eu elenquei aqui essas 4 estruturas. Então a psicologia vai estudar o comportamento desse sujeito, perceber a sua organização social, né? O que está à sua volta ali, a família, a sua escola, os colegas, fazer essa leitura de vida daquele sujeito, trabalhar as potencialidades dele,
tá? E sobretudo a sua subjetividade. Compreender ele como sujeito único, tá? Deixar de agrupar todos os surdos ou todos os deficientes visuais, os cegos, deficientes físicos, como um grupo hegemônico. Não, eles são diferentes, eles são sujeitos únicos que têm dentro dessa construção a sua subjetividade. Guardam algumas características, obviamente, da deficiência, mas possuem a sua subjetividade, tá? Então, o que acontece? Dentro da construção da definição de deficiência ou excepcionalidade, em alguns textos você também vai achar isso, nós temos a divisão clara entre modelo pré-científico, obviamente pré-científico, né? Pré-ciência, antes da época da ciência. Deixa eu apagar isso aqui, ficou meio estranho. Ok. Então, o pré-científico ele vai estar caracterizado pela época, obviamente, pré-científica, onde nós teremos a Idade Média, né, o poder da igreja, ou seja, nós teremos uma demonização do indivíduo. O indivíduo vai ser visto grandemente como possuído por uma força sobrenatural, carregado de valores muito sobrenaturais ali. Obviamente por estarmos na Idade Média, né? Ou Idade das Trevas. Então, ao mesmo modo que nós temos a demonização do indivíduo, nós vamos ter também a divinização do indivíduo, tornar o indivíduo divino. Isso é muito comum na Idade Média. Eu posso dar o exemplo de pessoas portadoras de deficiência visual, as cegas. As pessoas cegas eram vistas como pessoas que possuíam o poder de prever o futuro, de manejar algumas situações. Então isso você vê que tem um encargo cultural fortíssimo, né? É o que eu falei no início. Nós temos o valor moral, o valor filosófico, o valor histórico, todo permeando aquele invólucro do nascimento da definição de deficiência, certo? Então, na visão pré-científica, nesse surgimento do termo da deficiência, nós temos finalmente o renascimento. Como eu falei, antes da ciência, a Idade das Trevas, logo nós teremos o renascimento, o iluminismo, que vai enaltecer valores naturais. Esses valores naturais são valores pregados pelo modelo de ciência natural, tá certo? Olha só, o primeiro contato da excepcionalidade foi tido através do modelo médico, ou seja, o modelo das ciências. O sujeito parou de ser percebido como um sujeito, deixa eu pegar aqui a caneta, um sujeito possuído, né? E passou a ser visto como uma condição. Essa condição foi tida como uma condição de excepcionalidade, condição de deficiência. Obviamente, pelo modelo médico, nós vamos ter um modelo de doente. Ele era uma pessoa doente, pelo modelo médico. Com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo as ciências e algumas ciências como a psicologia, a sociologia, a antropologia e outras GIAs acabam possibilitando uma releitura do sujeito que deixa de ser doente para ter uma condição mais ampla, tá? Nós vamos observar aqui à frente. Olha só, então a deficiência como condição, ele parte do pressuposto que a medicina é um ponto inicial da percepção do deficiente. Então ele tem uma condição de doente. E quando nós temos a evolução das ciências e outras áreas, como a psicologia, a sociologia e outras, percebe-se o sujeito como um resultado muito mais do que a condição de deficiência. Não é só a deficiência dele, é muito mais que isso. São as condições de aprendizado que são dadas a ele, é o apoio familiar, como a família trata com isso, é como o ambiente escolar agrega esse sujeito.
Ou seja, é algo muito mais além do que a condição de deficiente ou, para olhar médico, de doente. Deixar bem claro que nessa época, tá certo? Então, a excepcionalidade é vista como condição. Outra coisa que nós devemos compreender e definir é finalmente o que é a deficiência ou a excepcionalidade. Eu trouxe aqui para vocês a definição de Kaplan de 1968, tá? Que está no texto guia que eu utilizei para produzir essa videoaula. Olha só o que ele diz. O indivíduo excepcional, como aquele que se desvia em grau arbitrário, isso aqui vai ser interessante para a gente discutir mais à frente, da norma em uma determinada variável, de modo a necessitar de recursos especiais para desenvolver a sua capacidade máxima. Veja só, aqui dentro nós temos uma discussão muito forte. Afinal, o que é normal e se realmente é necessário um referencial estatístico, né? Isso torna algo muito difícil de se estabelecer. O que é normal é muito difícil de se definir, tá certo? Então, será realmente que um referencial estatístico é suficientemente bom para definir isso? Há de se pensar nesse sentido. Então, foi se refazendo e chegamos à seguinte definição. Logo, vamos restabelecer o conceito aqui de deficiência, que é o conceito que utilizamos no decreto número 3.298 de 99, que regulamenta a lei 7.853 de 89. Olha só, a deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Então, mais uma vez aqui nós temos a norma. Então, nós vimos que utilizamos conceitos estatísticos para regulamentar a norma, certo? E olha só, uma questão bem interessante daqui, que não é a questão só física ou anatômica, mas também função psicológica, certo? Que torna o indivíduo deficiente. É uma perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, tá bom? Então, após definir realmente o que é a deficiência, mais à frente vamos nos perguntar: existir uma classificação comportamental para os excepcionais? Será que os excepcionais resguardam alguma propriedade diferente das pessoas que não são excepcionais, que não possuem deficiência? Dentro do texto básico que eu utilizei, Kaplan também vai definir, de certo modo, 3 generalizações comportamentais, que são elas. Do ponto de vista psicológico, as condições de aprendizagem são fatores importantes para a compreensão do comportamento humano. É o que eu falei lá, condição de aprendizagem. Ou seja, isso aqui não é só importante para o sujeito que é excepcional. Isso aqui é muito importante também para os sujeitos que não possuem excepcionalidade. Então, para uma análise comportamental, nós devemos analisar as condições de aprendizagem, tá? Para entender, perceber como o sujeito se desenvolve. Continuando com a leitura. São fatores importantes para a compreensão do comportamento humano, e as diferenças que ocorrem entre os grupos provém de diferenças nas condições de aprendizagem sobre as quais o comportamento foi adquirido. Lá na cláusula B, ele diz o seguinte: o comportamento pode ser específico, causado pela interferência de deficiências físicas ou intelectuais no processo de aprendizagem. Mais uma vez, o processo de aprendizagem aqui muito envolto. Atitudes da família, olha só a família aqui, sociedade, resultantes de piedade, superproteção, que aqui caberia uma palavra chamada manto de amor, ou manto do amor, vou chamar aqui manto de amor,
O que é esse manto de amor? O manto de amor é aquele manto de proteção excessiva. É o manto que você não permite que o indivíduo trabalhe com suas potencialidades. Você super protege. Você aloca uma proteção em demasia. Isso sufoca o indivíduo e ele não trabalha, não produz. E como Kaplan disse em 1968, é importantíssimo as condições de aprendizagem, o processo de aprendizagem. Isso tem que estar muito vivo. O processo, as condições, a família e a sociedade. Então, se eu tenho um aspecto positivo na sociedade, se eu tenho um aspecto da família positivo também, de trabalhar as potencialidades do sujeito, isso vai modificar o comportamento de quaisquer que sejam os indivíduos, não somente os excepcionais. Isso tem que ficar bem claro. Então, fechando esses 3 pontos, a psicologia vai analisar o comportamento dos excepcionais, tá? Então, nós temos que ter um ponto de vista de condição de aprendizagem, nós temos que ter uma análise do processo de aprendizagem desse sujeito, e nós temos que analisar também a atitude da família, da sociedade, sobretudo resultante da piedade, evitando esse manto de amor, certo? Então, olha só, o que nós estudamos aqui foi o seguinte, que o contexto social e histórico dita as formas que percebemos o sujeito. Logo, aquela cultura, aquele contexto histórico, essa palavra é bem repetida dentro das ciências humanas e sobretudo da saúde também, o contexto histórico vai ditar como nós fazemos a leitura daquele sujeito, tá certo? Dentro da definição de deficiência, é dividido em tempos pré-científicos, medievais, o sujeito sendo visto de modo divino ou demoníaco como possuidor no sentido de possuído por algum ente aí, ok? E científico com o olhar das das ciências naturais. E desenvolvimento também de outras ciências, sobretudo psicologia e a antropologia, tá? Sociologia também. Logo, a definição de deficiência e crítica ao modelo de normalidade. É o que nós estávamos conversando, né? Será realmente que essa normalidade deve ser levada em conta? Como é que esse processo de normalidade vai auxiliar no processo que nós vimos de percepção do desenvolvimento daquele sujeito? Certo? E as generalizações de Kaplan, que é aquele ABC que eu coloquei no slide anterior, para compreender o comportamento daquela pessoa excepcional. Aquela generalização, gente, não precisa necessariamente ser aplicada somente a sujeitos excepcionais, ok? Pode ser aplicada também a sujeitos que não possuem a deficiência, tá? Então aqui nós temos as referências. Eu me baseei principalmente nesse capítulo aqui de Amélie, tá? Que é na Psicologia do Excepcional, o livro, é o capítulo 1. Dê uma lida também, se interessar em Conceituando a Deficiência, que foi publicada na Revista Saúde Pública em 2000, página 97 a 103, e busquei lá do site de desenvolvimento social, que é do governo de São Paulo, o conceito de deficiência, certo? É isso, galera, muito obrigado pela paciência. Essa é uma forma que eu tenho de estudar o conteúdo e poder passar também para vocês, tá ok? Espero que tenha ficado claro toda a passagem do estudo do termo da deficiência, que não é algo que surge do além, é o que passa por fases que nós vimos aí, científica e pré-científica, ok? Muito obrigado e até a próxima.